Olá a todos, meu nome é Eduardo Pastore e alguns já me conhecem aqui. Eu sou assessor jurídico do Sindiprestem e na área trabalhista. Nós estamos aqui novamente para tratar de um tema muito importante, muito relevante para as empresas, que é a questão da igualdade salarial de gênero, uma lei nova que nós temos aqui desde 2023 e já em vigência. E para discutir esse Podprestem, nesse tema, nós estamos aqui com o nosso convidado, que é o Ricardo. Ele é sócio da KPMG, administrador de empresa, um grande especialista no tema. Vai nos brindar aqui com uma apresentação que eu tenho certeza que todos vão gostar, sobre esse assunto que nós entendemos aqui ser um dos mais delicados e difíceis na área de relações de trabalho. Por esse motivo que nós estamos fazendo o nosso encontro de hoje. Então, nós vamos iniciar aqui nosso Podprestem de 1 hora de duração, com a presença do Ricardo, que já está aqui nos estúdios, para nos brindar aqui com uma apresentação aqui sobre esse tema que se trata especificamente da desigualdade salarial de gênero, quais são os aspectos jurídicos, do ponto de vista da gestão também, e principalmente do dia a dia das empresas, que é onde o Ricardo tem muita experiência. Portanto, seja bem-vindo, Ricardo. Vamos lá então, eu vou passar a bola para você. Nós temos... Ele já vou adiantar para todos aqui que ele tem uma apresentação que ele vai deixar aqui conosco e depois nós vamos compartilhar com todos que vão assistir nosso evento posteriormente. Obrigado, Ricardo, pelo convite e agora a bola está com você. Vamos lá, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. A gente é um grande prazer, primeiro, receber o teu convite, segundo, estar atendendo a esse podcast com o Sindiprestem. Queria agradecer aos associados que... Primeiro, desempenha um papel muito importante na economia, né? E segundo, pelo volume de informação que o próprio setor e o Sindiprestem tem gerado no sentido de educar a sociedade, de até colaborar com o poder público, demonstrando qual é a realidade no dia a dia das empresas de trabalho temporário e terceirização. Obrigado, vamos lá então, porque o tema, pelo jeito, a gente já conversou um pouquinho aqui, né, aqui antes da nossa reunião. O tema é quente, é recente, é atual e nós entendemos que ele é absolutamente relevante para as empresas, né? Vamos lá, tá com você então. Você tem uma apresentação aqui, né? Tenho sim, se me permite, eu vou usar aqui só um guia para que a gente possa falar um pouco da evolução da lei. Óbvio. Vamos lá. Bom, primeiro, a Lei 14.611 de 2023 ficou conhecida como Lei da Igualdade Salarial. Tá? Ela não é necessariamente nova. Se a gente olha para a legislação e a evolução histórica, tratar de igualdade de gênero e igualdade de condições de trabalho é algo que está, vamos dizer assim, desde sempre presente no Brasil. CLT, em 1943, no seu artigo 461, já tratava do tema. Constituição de 88 também trata da igualdade de homens e mulheres. A reforma trabalhista abordou as questões de discriminação por motivo de sexo ou etnia, por exemplo. Em 2022, nós vemos ali o programa Emprega Mais Mulheres, mais uma vez trazendo um contorno de proteção, de atenção à mulher. E, por fim, em 2023, a Lei 14.611, então conhecida como a Lei da Igualdade Salarial, que a gente vai explorar um pouco mais profundamente esse tema. Foi bom você fazer esse corte aqui, porque a gente tem impressão, o leigo, que a lei nova agora chegou aqui, que é a primeira lei que está tratando desse tema. De fato, não é. Muito bem lembrada essa tua cronologia aqui do histórico, viu? Pois é, e veja... desde 43, né? Desde 43, e veja, quando a gente olha para o cenário internacional, a Organização Internacional do Trabalho já tratou esse tema na Convenção 100 de 1958, do qual o Brasil também é signatário. Isso sem dizer da Agenda 2030 e dos pilares que a Agenda 2030 se preocupa. Ou seja, tema antigo, né? Tema antigo, tema importante no Brasil, tema importante no âmbito global, né? Então, quando a gente fala da nova lei, o que é novo, né? Por que a gente precisava de mais uma lei? Na verdade, o que muda, se me permite aqui evoluir um pouquinho, é o seguinte:
O nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, por meio do seu Departamento de Estudos Intersindicais, fez uma análise da remuneração do Brasil, com base em dados já transmitidos via e-social. Né? Lembrando que agora, em 2023, nós completamos mais de 5 anos de obrigações já enviadas ao e-social para os contribuintes de grande porte. E qual é o resultado desse estudo do IBGE? O resultado é que, na média, o Brasil paga 21% menos para a mulher em relação ao homem. Isso me parece que é a média mundial, né? Porque as pesquisas, acho que mais ou menos indicam por aí, né? Dependendo da estatística que você tem, você tem esses números aproximados. Agora, é importante dizer que as mulheres são, segundo esse estudo do IBGE, cerca de 53,4% da população economicamente ativa, ou da força de trabalho, como eles chamaram no seu relatório. Tá? Eu queria destacar alguns setores, e isso é muito importante para o Sindiprestem, em que a média salarial, ou a diferença média salarial, é ainda maior do que a média nacional. Quando a gente olha para serviços de educação, saúde e serviços sociais, a diferença salarial entre homens e mulheres é de 32%. E veja, 75% da força de trabalho é formado por mulheres. Quando a gente olha para comércio e reparação, a gente pode entender também aqui como o varejo, as diferenças salarial entre mulheres e homens é de 24% e as mulheres são 42% da força de trabalho. Marcos, uma pergunta. Sim. Você entende que na indústria, então, essa diferença é um pouco menor? Na indústria é menor. Porque eu acho que lá está mais estratificado, né? Lá você consegue... É isso? Seria mais ou menos isso daqui? Qual que é a sua opinião aí? Eu só estou fazendo uma pergunta de curiosidade, né? Porque... Essa é uma boa curiosidade. Se você parar para pensar na nossa estrutura trabalhista no Brasil, as grandes indústrias possuem uma entidade ou entidades sindicais mais organizadas e mais atuantes. Ah, tá. Tá certo. Então, a indústria, ela tem hoje 17% de diferença de remuneração entre mulheres e homens. Certo. E a gente sabe que isso, em grande parte, se dá em razão de movimentos sindicais, de acordos coletivos, das convenções coletivas de trabalho que nós temos. Faz sentido. Esses sindicatos eles são maiores, eles são mais organizados, né? Quando a gente olha para serviços, por exemplo, a diferença salarial entre homens e mulheres é de 27% e as mulheres são 42% da força de trabalho. E isso interessa muito ao Sindiprestem. Certo. Com certeza. Porque quando a gente fala de serviços, o agrupamento econômico que o IBGE faz, ele é muito amplo. A gente não consegue dizer se isso é serviço temporário, se isso é serviço bancário. É mais genérico. Tudo o que não é educação, saúde, serviços sociais, serviços domésticos, comércio como um todo, administração pública, indústria e construção e agro cai em serviços. Certo. Então, é muito amplo o agrupamento. Só um comentário aqui, o agro, as mulheres são 19% da força de trabalho e representam, e tem uma média salarial, diferença salarial igual à média do Brasil de 21%. Então, no setor, as mulheres ganham menos 21% em relação aos homens. E eu queria dar um último mergulho aqui para dizer o seguinte: em que regiões geográficas do Brasil a diferença salarial é maior do que a média nacional? E a resposta é: essas diferenças são maiores no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A única exceção é o Rio de Janeiro, onde a média de diferença salarial entre homens e mulheres é de 19%, frente a 21% no cenário nacional. Então, fazer uma leitura meio contundente desse estudo do IBGE, a leitura contundente que eu faço é: os setores de educação, saúde e serviços sociais, de varejo e de serviços do Centro-Oeste, Sudeste e Sul serão focos de fiscalização principal do Ministério do Trabalho. Muito, muito bem lembrado isso. Faz muito sentido isso. Faz muito sentido. E aí, Marcos, uma
uma outra indagação que me vem à cabeça quando você apresenta todos esses números, e você percebe assim, se tem uma coisa que é inequívoca aqui, é que existe diferença salarial entre homem e mulher. A questão toda que se coloca agora, a partir de agora, é saber se essas diferenças são fruto da discriminação ou da tipicidade da atividade de cada setor que elas estão incluídas. Que eu acho que me parece que esse que é o grande desafio que esta lei me traz como novidade, se não estou muito fora aqui do contexto, né? Acho que é isso que nós vamos ter que enfrentar daqui por diante, né? Exatamente. Mas isso que você falou é importante, hein? Na área no centro-oeste, sul, sudeste, é onde você tem maior concentração dessas empresas, onde o Ministério do Trabalho, com certeza... E outra coisa, Ministério do Trabalho, Ministério Público, fiscalização do trabalho, vão fiscalizar mais, vão focar mais a fiscalização, né? Então, isso aqui para os associados do Sindipres, é importante a gente já começar a olhar para essa lei, vejam como é que isso é fruto, tem inclusive a pesquisa do Marcos aqui, o que ele traz aqui é fruto de um diagnóstico que está nos mostrando aqui que nós precisamos ter cuidado e prestar muita atenção no que a lei está trazendo novidade. Perfeitamente. Os dados que eu trago aqui, repetindo, eles são de origem do IBGE, foram organizados por nós, e esses dados eles serviram para o estudo que gerou o projeto de lei. Então, o embasamento da lei vem deste estudo. Deixa eu fazer um comentário. A gente vai mergulhar um pouco sobre o que é diferença salarial real e o que pode ser diferença salarial aparente. Isso. Mas antes disso, já que a gente está falando dessa estatística, eu quero fazer uma conta rápida aqui e vou me aproveitar para arredondar alguns números. Se as mulheres são, arredondando, 50% da força de trabalho, e a diferença da média salarial nacional é de 20%, supondo que hipoteticamente fosse possível acabar com toda e qualquer divergência, então homens e mulheres ganhassem o mesmo salário, significa que acabar com a divergência de 20% no salário elevaria a base de tributação sobre folha de pagamento em 10% em nível nacional. Nossa, é mesmo. Então veja que ninguém jamais dirá que as mulheres devem ganhar menos que os homens. Isso é inadmissível. Existem as situações previstas em lei em que elas ocorrem, mas elas são explicáveis. Mas não dá para também deixar de olhar para o impacto que isso tem em orçamento. Lembrando que a gente tem outra discussão aí, daqui a pouco a gente pode até, em algum outro momento a gente pode falar dela, que é a questão da reoneração da folha de pagamento. Sim. Mas para não fugir do nosso tema, eu queria trazer um pouco dessa visão macro do impacto para a arrecadação do governo. Excelente isso que você traz. E aí, Marcos, nós estamos vendo uma outra coisa, uma outra consequência da análise e dessa observação que você colocou aqui, que é com relação aos encargos sociais, você tem um impacto indireto, direto e indireto, porque depois você tem você teria os reflexos desse ajuste salarial para todos os outros encargos trabalhistas. Então, você imagine o tamanho dessa conta, como é que ficaria caso a gente migrasse aí, olhasse para esse caminho que você está sugerindo. Realmente são números que assustam e nos preocupam, né? Por isso que nós precisamos ter cuidado no trato dessa matéria, né? E o impacto é direto mesmo, porque a base de comparação de salários ela é composta somente daquelas verbas, daquelas rubricas de natureza salarial. Aquilo que é natureza indenizatória, então você poderia questionar se tem ou não uma incidência ou outra, ela não entra nessa conta. É verdade. A gente está falando de incidência salarial, natureza salarial. Lembrado. Bom, eu queria voltar um pouquinho, na verdade, explorar um pouco se isso não é novo, se a gente já tinha tanta legislação que versava sobre o tema, por que era preciso uma lei nova? O que de fato a lei trouxe? O que a lei trouxe para a gente foi a alteração do artigo 461 da CLT. Essa é a alteração objetiva que aconteceu. E essa alteração objetiva, ela trouxe a possibilidade de indenização por danos morais ao trabalhador, trabalhadora que tenha sido discriminado, multas devidas ao empregado de 10 vezes o valor do salário devido, né, daquele que se sente discriminado. E pode ser elevado ao dobro, pode dobrar no caso de reincidência.
E, por fim, também trouxe a previsão de uma multa pesada de até 100 salários mínimos, 3% da folha de pagamento, ou até 100 salários mínimos, para não entrega do relatório, dos dados que comporão... O relatório de transparência, o relatório que você refere é o relatório de transparência. Exatamente, que tem data de entrega final dia 29 de fevereiro, o primeiro relatório. Ele deve ser entregue 2 vezes ao ano, né? Então, essas foram as alterações objetivas que nós tivemos na CLT e que trazem, então, um momento diferente àquilo que a gente já tinha na legislação. Com certeza. E aqui tem outro componente, Marcos, também, que além das multas, você tem a possibilidade de, como você colocou aqui, 10 vezes o salário daquele que se sente discriminado, ações individuais e nós nem falamos aqui das ações coletivas, né? Exatamente. O Ministério Público do Trabalho, que pode identificar uma possível desigualdade, entender que é discriminação e pode pedir um dano moral coletivo, né? Perfeito. E aqui eu gosto de fazer algumas contas no meio do caminho. Vamos fazer uma conta dizendo que... É bom administrador, porque aí o advogado não faz conta e quando faz erra. Então agora o administrador faz a conta incerta, né? Vamos dizer que 2 pessoas, um homem e uma mulher. O homem receba R$5.000, a mulher receba R$4.000 e se sente discriminada. Ou foi constatada a ausência de fatores objetivos que justificasse a diferença de salário. A esta mulher é devida, então, uma multa de R$50.000. Vamos dizer que, por um lapso, essa empresa também não entregou o seu relatório, não entregou ali os dados para a formulação do relatório. Que é o que o governo está pedindo para fazer agora. Exatamente. Falei, né? Vamos dizer que ainda que essa empresa tem uma folha suficientemente grande para que não se aplique 3% sobre a folha de pagamento como multa pela não entrega, mas sim uma multa de 100 salários. Então nós temos aí cerca de 140, quase R$150.000 de multa pela não entrega e mais R$50.000 de multa por um salário diferente. Uma trabalhadora. Uma trabalhadora. Então é muito plausível dizer que o risco mínimo de não atender a obrigação, começando com o relatório, começa em 140, R$150.000. Entendi. E se eu tenho casos não justificados, um único caso aí num salário médio, talvez esse não seja o melhor salário médio para o Brasil, mas um salário factível falando de realidade de São Paulo, de Rio de Janeiro, por exemplo, que me levaria facilmente a R$200.000 de multa por um caso de diferença e uma não entrega de relatório. Então o tema realmente é importante. As empresas precisam realmente pensar, e agora já pensar na resposta para o Ministério do Trabalho. Tá certo. Porque dia 29 está aí, não dá para fazer nada agora. 29 agora, né? Exatamente, 29 tá agora, essa regra da lei aqui vale para empresa com mais de 100 empregados, né? Empresas com mais de 100 empregados. Esse é um bom ponto. Então, quem está nos assistindo aqui, essas empresas que estão inseridas numa empresa de mais de 100 empregados, tem que se preocupar com tudo isso que o Marco já está colocando aqui. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Lembrando o seguinte, pode surgir a seguinte dúvida. Bom, mas eu tenho aqui na minha estrutura administrativa, eu como associado de Sindiprestem, 20 pessoas, 25 pessoas, 50 pessoas na minha estrutura administrativa. E as minhas 200, 300, 400 pessoas estão alocadas em cliente. Pergunta é, em que CNPJ elas estão alocadas? Muito bem. Então, muito bem lembrado. Não vamos ter a falsa impressão de que o meu back-office... Isso, o que você colocou o back-office quer dizer, a contratação, eu tenho uma contratação direta de 50 empregados aqui, mas tem mais 200 espalhados, que é o que acontece muito com o trabalho temporário, espalhados para tudo quanto é canto. Exatamente. Pronto, aí você já tem a sua indagação, qual CNPJ está vinculado a quê, né? Aí, né? Exatamente. Uma outra informação importante aqui para os nossos ouvintes. Vamos mergulhar mais um pouco na obrigação? Bom, mergulhando um pouco mais na obrigação, vamos falar do tal do relatório da transparência salarial e de critérios remuneratórios. Nós temos aqui 7 conjuntos de informação que eu acho que elas são super relevantes e objetivas para ajudar os associados no atendimento da exigência. Primeiro, ambiente de divulgação. O ambiente de divulgação é ali o portal Emprega Brasil, né? Ele já foi disponibilizado, a aba já está lá. Então, primeiro... Isso já tem, então, um site do governo federal, só para os associados saberem. Aqui tem um site já,
no governo federal, disponível, se a empresa clica lá, consegue já entrar nos relatórios. Coloca o CNPJ, né? Este é um ponto super importante. Todos os CNPJs em que houverem mais de 100 empregados. Tá, informação importante. Então, só CNPJ onde tiver mais de 100 empregados. Exatamente. Então, aqui já uma primeira dica. Revisa-se todos os CNPJs que são exigidos, levando em consideração ter mais de 100 empregados, estão disponíveis, ou se eles precisam ser cadastrados no portal, ou associados a quem tem ali o certificado digital para poder acessar o portal Emprega Brasil. Certo. Não deixa isso para a última hora, essa é uma conferência que tem que ser feita antecipada. Dica boa para todo mundo que está nos vendo aqui. Aqui começa um pouco das informações objetivas do relatório. E o primeiro desafio é o conceito para comparação salarial que foi utilizado. O Ministério do Trabalho vai usar o CBO. E aí, usando o CBO, quando bem classificado, porque CBO é a classificação brasileira de ocupações, né? É vamos dizer assim, um cadastro geral de códigos que traz aqui um agrupamento de cargos. Para trazer uma figura mais acessível, todo mundo que declara imposto de renda, quando vai declarar imposto de renda, diz, eu sou gerente, sou diretor, sou supervisor, é o equivalente àquilo para a área trabalhista, onde faz agrupamento de cargos. Acho que talvez essa figura seja mais ampla e mais acessível para todo mundo. Mais didático. Exatamente. Embora não seja a mesma coisa, segue o mesmo conceito. Bom, a gente sabe que um analista financeiro, um analista comercial, um analista de RH, um analista de tecnologia podem ter, em razão da especificidade do seu trabalho, da sua especialização, salários diferentes. São funções diferentes. Só que como eles estão possivelmente qualificados dentro do CBO, estão qualificados como, muitas vezes, um analista administrativo, um assistente administrativo. São colocados, então, dentro de um mesmo bojo, dentro do mesmo balaio, e, na média, elas acabam sendo quase... Quer dizer, então, que, só para ficar bem dado para quem está nos escutando aqui, que o CBO identifica a ocupação, mas não a função. Ele não consegue identificar aquilo que o trabalhador faz, né? Exato. É esse que você está mostrando aqui. É essa que é a dificuldade do CBO ser utilizado uma referência para você ver se tem ou não discriminação. Porque ele vai só na ocupação e não consegue identificar o que o trabalhador faz, né? Exatamente. Então, começa por aí o desafio conceitual. E em reunião, na verdade, em apresentação disponível no site, no YouTube do Ministério do Trabalho e Emprego, apresentação de cerca de 2 semanas atrás, esse dado foi levantado e o Ministério do Trabalho se posicionou dizendo, olha, o CBO do Brasil, ele já é bastante amplo comparado com outros países, então suficientemente grande para que as empresas consigam atender à obrigação. Mas na sua opinião? Não é. O que você achou? A função, por exemplo, a gente não consegue identificar, né? Eu não consigo identificar nível de senioridade. Se eu tenho um analista ou um gerente ou qualquer que seja a função. Então, senioridade, competência, qualificação... Nada disso está no CBO. E isso, no final das contas, é importante para você identificar se até porque um trabalhador ganha mais do que o outro. Né? Exatamente. Pode ser por conta desses outros requisitos que estão acoplados ao salário. Né? Exatamente. Entendi. Então, isso é um ponto importante. Por isso que você está trazendo aqui, fazendo esse alerta do CBO. E colocando bastante luz nesse tema, até porque... O agrupamento, quando bem feito, ele já tem os seus desafios. Mas, não raro, os CBOs utilizados para determinadas funções não são muito bem selecionados. É muito comum nós encontrarmos em revisões de CBO uma qualificação equivocada. De funções, inclusive, né, de ocupações que nem existem dentro daquela empresa. Por quê? Porque esse é um tema que, historicamente, só gerou estatísticas no governo e nunca foi muito um direcionador claro para fiscalização. Então, existem classificações de CBO que foram feitas há muitos anos. Eu poderia dizer que quem fez grandes revisões de CBO fez na ocasião de implantação do E-Social. E tem empresas que nem mesmo fizeram isso. Né? Então, ou seja, o governo não vem revisando essas CBOs constantemente, né? Não. Vem eventualmente numa fiscalização pontual.
Mas me diga uma coisa, desde a reforma trabalhista de 2017, qual grande tema o Ministério do Trabalho tem fiscalizado? Ele tem terceirização, a questão dos... Exatamente, veja, a gente não tem visto, desde a reforma trabalhista, aquela fiscalização do trabalho que chegava na companhia, pedia folha de pagamento, pedia CFI. Esse modelo de fiscalização já não existe há muitos anos. É verdade, não é? É verdade. O que o Ministério do Trabalho tem se dedicado Fiscalização a virtual? identificar? Tá. Antes da fiscalização virtual, desde a reforma trabalhista, pelo menos, o Ministério do Trabalho tem se dedicado a combater trabalho escravo, análogo à escravidão, o trabalho infantil, e esses daqui, mais o excesso de jornada, quase sempre são resultado de denúncias e reclamatórias trabalhistas. Além disso, cumprimento de cotas de pessoas com deficiência e cumprimento de cotas de aprendizes. Esses já feitos eletronicamente com base no e-social. Em que momento a gente vive agora da fiscalização do trabalho? O momento de passar a ter a fiscalização 100% baseada nos dados transmitidos no e-social. Então, já há muito tempo as empresas estão recebendo os telegramas, por exemplo, olha, você está abaixo no cumprimento de cotas de aprendizes neste CNPJ e você precisa contratar alguém. Até então as empresas estavam recebendo telegrama para fazer isso. Acabou também. Novidade, semana passada, DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, foi implementado. O domicílio eletrônico trabalhista está para a área de folha de pagamento, para a área trabalhista, como o ECAC está para a área fiscal. É o canal de comunicação direta do Ministério do Trabalho com as empresas. E não tomar conhecimento das comunicações depois de decorrido o prazo não é motivo para não se posicionar para os questionamentos, para as fiscalizações abertas pelo Ministério do Trabalho. Então, um ponto que eu quero abrir, a gente vai falar de DET aqui mais um pouquinho. Mas para a gente avançar, deixa eu mergulhar um pouco em uns detalhes além do CBO. Eu havia mencionado que o que entra na base de comparação de remuneração são aquelas verbas que têm natureza salarial e não indenizatória. Então, quando a gente olha para o decreto 11.795 e para a portaria MTE 3.714, ambos de 2023, eles complementam, eles regulamentam a lei, a gente consegue ver que o Ministério do Trabalho diz, olha, eu vou olhar para salário contratual, 13º, gratificações e comissões, horas adicionais, terço de férias, aviso prévio trabalhado, DSR, gorjetas e demais parcelas que compõem a remuneração do trabalhador. Ponto de atenção, segundo ponto de atenção. No momento de implantação do e-social, as empresas indicaram qual é a natureza, fizeram o seu depara, a transposição das suas verbas de folha de pagamento para aquelas verbas padrão informadas nas tabelas do e-social. É importante uma revisão aqui também para saber se há uma correta adequação da natureza dos eventos que estão transitando em folha de pagamento. Bom, Marcos, só para uma pergunta para você e para orientar e dar algumas sugestões para quem está nos ouvindo. Eu posso, então, diante do que você colocou, entender que, a princípio, nós estamos olhando para a natureza jurídica do salário. É salário, né? É o termo. Quando você, que, do seu ponto de vista jurídico, você sabe disso, você também cuida dessa questão. Remuneração tem um sentido diferente do salário. Quando você fala critérios remuneratórios, você está falando disso. Gorjeta, tudo aquilo que transita, aquilo que engloba o salário. Para efeito da fiscalização é salário, mas pelo que eu estou entendendo aqui, eu quero saber a tua opinião aqui. Existem outras variáveis que podem também estar influenciando aqui nesta captura de uma possível diferença de salário, que são essas aqui. A questão do DSE, das gorjetas. Ou seja, critérios remuneratórios, para concluir aqui, ele amplia o conceito e amplia a obrigação que a empresa tem de estar transmitindo adequadamente essas informações, certo? É mais ou menos isso? É exatamente isso. E para a gente não entrar eventualmente em Precisa tomar cuidado com relação a Bastante cuidado. Para a gente não entrar em eventos muito específicos que possam ser de um setor ou de outro, eu quero só falar das horas extras. Chamamos aqui de horas adicionais, mas horas extras. Um exemplo usado pelo Ministério do Trabalho foi o seguinte: se eu tenho
mais homens, ou sobretudo homens, fazendo horas Fazem extras mais horas extras que mulher, por exemplo. do que mulheres, exatamente, eu quero saber por que os homens fazem mais horas extras do que as mulheres. Porque dentro da sua remuneração global, dentro da sua compensação global, dentro do seu salário pago global, eles estão recebendo mais do que as mulheres. Estão trabalhando mais também do que as mulheres. Mas o Ministério do Trabalho chegou a citar lá no seu canal no YouTube, nessa apresentação de 2 semanas atrás, que quer saber por que os homens fazem mais horas extras do que as mulheres. Existem várias explicações e talvez tão granulares que a gente não consiga cobrir todas elas nessa conversa. Mas só para fechar a tua resposta, é importante a gente entender não só que os critérios remuneratórios sejam iguais, mas que as condições para que tenham condição de auferir essa remuneração sejam iguais entre homens e as mulheres. Né? Então, condições para que homens e mulheres possam, por exemplo, executar horas extras. Né? Eu queria dizer o seguinte, aqui começa a surgir uma preocupação. Mais uma. Mais uma. Mas essa é uma preocupação um pouco diferente da esfera trabalhista e previdenciária, que é o seguinte: se eu vou ter um relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios, qual é o risco que eu posso ter em relação à LGPD? Ou seja, a de revelar salários, mesmo que de maneira indireta. Esta é uma preocupação das confederações. Bem lembrado. E veja, o Ministério do Trabalho diz que, obviamente, os critérios de LGPD estão preservados, as regras... Até porque está na lei, né? A 14.600 está dizendo que precisa observar a questão da... Exatamente. Mas me diz uma coisa, se eu tenho uma empresa onde eu tenho apenas 2 gerentes, um homem e uma mulher, e no relatório de transparência salarial eu digo que as mulheres daquela empresa ganham 40% menos do que os homens, e eu só tenho um homem e uma mulher. Indiretamente, por uma regra de 3, verdade, ambos sabem quanto um e o outro. É verdade. E a LGPD é clara, aí, porque são dados identificados ou identificáveis. Identificáveis. Então, é muito bem lembrado aqui, porque se ele é identificável, você conclui facilmente que é aquela pessoa. Pronto. E para o trabalhador, né, Marcos? Pelo menos eu estou imaginando isso. Se imagine ele tendo uma possibilidade de identificar, de ter o salário dele, a remuneração dele exposta. Muito bem lembrado essa sua preocupação da LGPD, viu? A gente está falando da igualdade salarial entre homens e mulheres e você usou a palavra trabalhador e pode soar estranho para quem nos ouve, para quem nos assiste. Peraí, mas não é trabalhadora? Mas e se eu tiver uma situação em que a mulher ganha mais do que o homem? É verdade. Também é aplicável a lei? É isso Sim. mesmo. É isso mesmo. Então o termo trabalhador que você utilizou como termo global, amplo e tecnicamente correto, ainda que esteja no masculino, também é aplicável. A diferença para o homem também não deveria existir. Bem lembrado. A gente está falando de um trabalho de igual valor. Tá certo. Não é? Certo. Bom, essa questão da LGPD é muito, muito pertinente a sua observação, viu? Extremamente sensível. Aliás, dizem até alguns aí que a multa da LGPD pode ser muito maior do que a multa que você tomar aqui de 3%, porque a LGPD, você sabe que tem outras consequências aí, mas enfim. Bem lembrado aqui a sua... Bom, enfim, falando do relatório, as empresas falam, eu tenho que fazer um relatório, qual é o modelo do relatório, eu tenho que submeter dados. Na verdade, o relatório ele é feito por 2 sessões. A sessão 1, o Ministério do Trabalho tem pronta, que é os dados já transmitidos, são os dados já transmitidos pelo E-Social. Já está lá, então. Exatamente, já está lá. Com base em 2023. São os dados que você colocou ali em cima, né? Cargo CBO, salário contratual, é isso aqui, né? Exatamente. Gratificações, comissões, então isso já está lá. Isso já está lá. As empresas já reportaram desde 2018 esses dados. Aliás, isso independente do tamanho da empresa, né? Todo mundo tem que fazer isso aí, né? Aliás, bom comentário. A entrega do relatório é obrigada para as empresas com mais de 100 empregados. Mas a obrigatoriedade de pagar salários iguais para trabalho de igual valor é para 100% das empresas. Está na lei, inclusive, 14.611, que é do artigo 1º ao artigo 4º. É isso mesmo.
tem que ser pago. Né? É uma regra geral para todo mundo, e depois tem uma regra específica para 100 empresas, que é a entrega do relatório. Exatamente. Tá, entendi. Bem, a seção 2 são dados extraídos do portal Emprega Brasil. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais dos dados, mas basicamente são um conjunto de 5 perguntas que são respondidas pelas empresas em relação aos seus critérios de remuneração. Então aqui não. Aqui a gente está falando de existência de quadro de carreira e plano de cargos e salários, critérios remuneratórios para acesso. Isso é que as empresas vão ter que apresentar lá. Elas vão dizer o seguinte, tem ou não tem. Tá. São perguntas fechadas, então você não consegue explicar. Você não consegue explicar? Você não consegue explicar, você não consegue complementar, você não consegue submeter documentação adicional. Você considera isso um risco, Marcos, ou não? Considero. Ou por enquanto é tranquilo? Eu considero. Vamos fazer um pouquinho mais de conta? Na sua opinião. Vamos fazer mais um pouquinho de conta? Por isso que a gente tinha que trazer um cara que ia fazer a conta hoje aqui. Viu? Se fosse só com o advogado, não ia sair conta. Faz a conta e vamos ver o que dá aí. Potencialmente, 100% das empresas terão uma diferença salarial. 100%? 100%. Por quê? Potencialmente. E mais, o Ministério do Trabalho talvez não tenha um contingente suficiente para dar conta do volume de trabalho que isso vai gerar. Arredondando números novamente, temos cerca de 9 milhões de CNPJs no Brasil. Ok? 70%, 80%, vamos fazer uma conta que 80% são compostas de pequenas e microempresas, que é esse conjunto mesmo da obra, né? Boa parte aí da força motriz. Então vamos dizer que apenas 20% desses 9 milhões de CNPJs se enquadrariam aí num perfil de ter que submeter os relatórios para o Ministério do Trabalho. Estamos falando de 1,8 milhão, talvez 2 milhões de empresas. Imagina o Ministério do Trabalho ter que fiscalizar cerca de 2 milhões de CNPJs, porque a maneira de composição do relatório traz divergências salariais aparentes, que precisam ser confirmadas, dependem de mais critérios para ser Quer dizer, o que você está dizendo é que nessa seção 2 aqui do relatório que as empresas vão ter que responder, pode ser que aí apareça, com essas respostas frias, vamos dizer assim, frias, apareçam algumas diferenças e aí você não vai ter possibilidade de ainda fazer os ajustes desses 2 milhões de CNPJ que você colocou aqui. Só reposicionando um pouquinho o entendimento, as diferenças aparecem na seção 1 em razão dos dados transmitidos no e-social. Tá, entendi. A seção 2 seria a chance das empresas poder explicar quais são os seus critérios remuneratórios, quais são os seus programas. Mas você falou que não tem espaço lá, né? Não tem espaço, você só faz uma confirmação se tem ou se não sim tem. ou não? Sim ou não. Todas as perguntas são sim ou não? Sim ou não, ou se você tem a política para homens, para mulheres, para ambos. Tá. Então, são questões objetivas, fechadas, você pode complementar com os seus programas. Então, se você, por exemplo, tiver um grande programa de atração, desenvolvimento e retenção de mulheres... Se você quiser explicar isso... Você só vai explicar isso na fiscalização. Só na fiscalização? Só na fiscalização. Você não consegue... Ou seja, se o fiscal perceber que tem alguma coisa, aí ele pode chegar e falar, agora explica. Exatamente. Entendi. Vamos dar mais um passo? Vamos lá. Outra preocupação das empresas. Publicação do relatório. Ela é obrigatória, né? E ela precisa ser publicada no website da companhia, nas suas redes sociais. Além disso, uma cópia do plano de ação que a gente vai falar daqui a pouco precisa ser depositada na entidade sindical. Veja, esse tema foi muito levantado, porque... Como é que as empresas fazem, Marco, para poder publicar a sua política salarial no site? É isso, mais ou menos isso ou não? Na verdade, eu vou publicar um relatório que vai ser elaborado pelo Ministério do Trabalho. Veja que o Ministério do Trabalho tinha os dados do e-social, a empresa entrou e fez algumas confirmações de dados ali remuneratórios, e o Ministério do Trabalho demonstrou na sua apresentação cerca de 2 semanas atrás, nós estamos aqui na semana, hoje, 22 de fevereiro de 2024, então cerca de 2 semanas atrás, é possível encontrar esse material no YouTube do Ministério do Trabalho. Quando ele demonstrou o relatório traz basicamente a diferença a apresentação das diferenças salariais. Um único slide é
aquilo que foi apresentado como modelo de relatório. Então, se este vai ser realmente o relatório final que será elaborado e disponibilizado pelo Ministério do Trabalho, segundo essa apresentação ainda no mês de março, ele é insuficiente para que as empresas digam, né, que tem políticas elaboradas para promoção da igualdade entre homens e mulheres. Aqui a gente fala muito de igualdade entre homens e mulheres, mas lembrando, né, a gente também tem os critérios de raça, a gente também tem os critérios de etnia. Muito bem lembrado. Isso está na lei, inclusive, né? Quer dizer, homens e mulheres são um critério só, mas tem outros aí. O relatório, por exemplo, faz um corte da diferença salarial entre pessoas negras e pessoas não negras. Então, né, isso é um outro corte importante de se analisar. Poderia, não tem no relatório, mas poderia haver um outro corte de faixa etária, que é outro componente da lei. Então, bem lembrado. Existem, dependendo do volume de pessoas que uma empresa tenha, ela pode ir além nas suas análises e dizer o seguinte: será que eu tenho alguma fragilidade em algum desses aglutinamentos aqui de populações, né? Seja de negros ou não negros, seja de homens e mulheres, seja de pessoas de diferentes gerações. Então, essa é uma análise que pode fazer também. Mas, enfim, para a gente falar da publicação, esse já é um grande risco, porque imagina, você recebe um relatório elaborado pelo Ministério do Trabalho e você tem que publicar no seu site, você tem que publicar nas suas redes sociais. Isso tem prazo, Marcos? Isso tem prazo. Segundo o Ministério do Trabalho, o prazo de publicação deve ocorrer cerca de 15 dias depois da divulgação. Então, veja, não tem espaço para você elaborar alguma coisa em cima, uma explicação. Se a empresa não entregar, então pior ainda. Né? Pior ainda. Está na lei, né? Está na lei. A fiscalização, ela vai acontecer, vamos dar mais um passo. Entreguei o relatório, constatei diferenças salariais aparentes ou reais, publiquei isso no meu site. A fiscalização vai ocorrer pelo DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, que já está disponível, né? Como eu disse semana passada, ele foi colocado à disposição de todas as empresas e é por lá que a Auditoria Fiscal do Trabalho vai se comunicar com as empresas. A partir do momento em que a empresa tem uma fiscalização comunicada, a empresa tem 90 dias para responder isso. Mas veja, aqui a gente tem um problema potencialmente grande. Você entrega em 29 de fevereiro o relatório. Segundo o Ministério do Trabalho, a expectativa deles é que em 15 de março eles publiquem o relatório de diferença salarial e a ideia é que 15 dias depois as empresas publiquem no seu site. Você não está sendo fiscalizado ainda. Mas você já publicou uma informação, quero repisar este termo que eu usei, de uma diferença salarial aparente. E por que ela pode ser aparente? Deixa eu me explicar aqui. Imagina que uma empresa, há algum tempo, vamos dizer 2, 3 anos, 4 anos, desempenhou ou desenvolveu e vem empregando um programa sério de atração, de manutenção das condições de trabalho para a mulher e de promoção da mulher. Programa sério. Vamos dizer que essa empresa tinha poucas mulheres ou nenhuma mulher num determinado nível de cargo, por exemplo, na liderança. E agora ela tem 10% de mulheres, ou 20% de mulheres. Ela já se conscientizou isso independentemente da lei. E está num processo... Está num processo de evolução. Certo? Então eu tenho 20% de mulheres, 80% de homens que estão mais tempo, por exemplo, num cargo gerencial, ok? E, portanto, tem uma massa salarial maior do que esta mulher que está ascendendo agora, do que essas mulheres que estão ascendendo agora para as posições gerenciais. Pela própria massa salarial dos homens e a quantidade de homens, potencialmente haverá divergência salarial entre esses homens que desempenham essa função há mais tempo em comparação a esta mulher. Só que estes itens ou estes componentes do artigo 461
que são local de trabalho, tempo de admissão ou de função, não estão previstos no relatório. Então eu posso... Até porque a empresa está no processo ainda de inserção. Né? Exatamente. Agora veja, pode estar tudo correto. Pode ser que os critérios do artigo 461 estejam observados. E isso não significa necessariamente que decorre de ato de discriminação, né? Isso é uma divergência salarial aparente, como eu estou chamando. Entendi. Só que o que o Ministério do Trabalho respondeu a exemplo deste mesmo, comenta, né, a exemplo de uma situação parecida com essa. As empresas vão poder se explicar dentro do processo de fiscalização. Só que veja, a divulgação do relatório de diferença salarial vai acontecer antes de uma potencial fiscalização. Sim. O que pode acontecer no impacto de motivação das pessoas daquela empresa? O que pode acontecer de impacto nas negociações sindicais daquela empresa? É verdade. O que pode acontecer com a opinião pública a respeito daquela empresa? Muito bem lembrado. Então, é bastante sério a preocupação sobre potenciais impactos que podem chegar. Você está colocando tudo isso agora que eu estou pensando aqui. E além desses impactos todos, você tem outro também, do seu ponto de vista jurídico, que a empresa pode inadvertidamente, ou dentro de uma ação judicial, até ser discutido isso, está constituindo prova contra si mesmo. Porque se ela manda o relatório e alguém pega e presume, como você falou assim, presume que a empresa, na hora que publicou, está vendo, o seu juiz, já existia uma diferença. Você pode ter uma presunção de uma fraude ou presunção de alguma que para no judiciário, o juiz pode analisar isso e falar assim, pô, mas você publicou esse negócio aqui, ó, você que está dizendo, sem dar tempo, como que você falou, de entrar nos detalhes dessa explicação toda. Isso que você colocou, impacto nas negociações coletivas, na gestão, no ânimo, enfim, é muito relevante, viu? Muito relevante. Eu não tinha pensado nisso daí, mas... E com o fim dos honorários de sucumbência, você imagina... É verdade. O quanto isso deve contribuir para um aumento de reclamatórias trabalhistas que eventualmente podem se mostrar infundadas mais adiante? Tá certo. Olha, Marcos, isso daí eu vejo assim como... o que eu estou entendendo é o seguinte, essa foto que está sendo batida hoje, resumindo aqui mais ou menos o que você colocou aqui, esses slide, a foto do relatório que está sendo batida hoje pode sair embaçada. Exatamente. Ela pode estar embaçada. E aí esse embaçado pode levar a presunção de fraude... Eu quero te falar desse relatório, mas antes eu queria falar do plano de ação. Tá, então vamos lá. Veja, Vamos lá. você concorda que nessa diferença aparente, eu vou ter que explicar? Porque foi o que o Ministério do Trabalho disse. Você pode me explicar? E se a diferença for justificável à luz da lei, você não tem um problema. Agora, o Ministério do Trabalho também disse o seguinte, eu não tolero 1 centavo de diferença salarial... Que não esteja justificado. Pela lei. Pela lei. Certo. Que possa dar a impressão ou que seja caracterizado como discriminação. Certo. Isso foi dito, né? Não admitiremos diferença de 1 centavo. Então, o que as empresas precisam fazer diante desse cenário? Tem que se antecipar para criar o seu plano de ação ou para reunir evidências de que já tem os critérios remuneratórios e de condições de trabalho alinhados. Que evidências são essas? Por exemplo, planos de capacitação de gestores, lideranças e empregados a respeito do tema de equidade, promoção da diversidade e inclusão no ambiente de trabalho e capacitação e formação de mulheres para ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho. Muitas empresas têm isso. Nós conhecemos grandes empresas que têm programas bastante reconhecidos e públicos a este respeito. Então, minha dica final aqui sobre o comentário de relatório é o seguinte, não espera os 90 dias para atender uma fiscalização. Se prepare antecipadamente, crie todo um book de informações depois de ter feito suas análises sobre potenciais diferenças aparentes para que haja prazo suficiente, haja consistência nas informações que vão ser prestadas. Porque olha só, o relatório ele tem base 31 de dezembro de 2023, esse relatório agora que começou a ser
enviado em 22 de janeiro, aliás, está disponível a plataforma para envio, de 22 de janeiro de 2024 a 29 de fevereiro de 2024. O acesso é feito ali pela área de serviços do Ministério do Trabalho e Emprego, serviço ao empregador, né? E para aquelas empresas, então, que têm mais de 100 empregados no CNPJ. Certo. As perguntas objetivas que as empresas vão responder é se elas têm plano de cargos, carreiras e salários, políticas de incentivo à contratação de mulheres, políticas para promoção de mulheres a cargos de direção, flexibilização e apoio à parentalidade. Aqui eu quero falar desse termo. Cada vez mais nós veremos na legislação brasileira o termo parentalidade. Isso é aquela lei Mais Mulheres, né? Sim. E nós veremos... Está nessa lei, né? Também está nessa lei. Também. Nós veremos cada vez mais o termo parentalidade ao invés de maternidade e paternidade em razão do novo momento social que a gente tem, das novas composições de família, né? Então, quando a gente lê aqui parentalidade, apoio ao homem, à mulher, ao homem e à mulher, para que possa, então, promover aquele cuidado na primeira infância e tudo mais. Então, isso é um ponto bastante interessante. Então, a parentalidade é aquele núcleo familiar mais aberto, né? Exatamente. Que pode ser, por exemplo, ter uma criança, filhos de 2 homens. Ou de 2 mulheres. Ou de um homem e uma mulher. Ou de um homem e uma mulher. Exatamente. Mas assim, é uma expansão do contexto amplo de famílias. Tá, entendi. Ok? Concessão antecipada de férias, faltas abonadas, licenças maternidade e paternidade estendida. Veja, olha que coisa interessante. Quando o Ministério do Trabalho pergunta se a empresa adota a licença maternidade e paternidade estendida, ela não esclarece se é estendida além do programa Empresa Cidadã, que já tem a extensão na sua... Certo. Então, é confuso. A empresa pode responder que sim, porque ela está no programa Empresa Cidadão, e o Ministério do Trabalho pode entender que não, que ele queria algo adicional àquilo que é praticado na Empresa Cidadã. Entendi. E auxílio creche. Por fim, critérios salariais remuneratórios na progressão, que são utilizados nesse relatório, perguntas como: o que você faz para diferenciar o salário? É cumprimento de meta de produção? É disponibilidade para hora extra, viagem, compromisso com o cliente? É disponibilidade de pessoa para ocupações específicas no mercado de trabalho? Algo até meio confuso, meio vago, tá? É tempo de experiência profissional? É capacidade de trabalho em equipe? Veja, absolutamente subjetivo, capacidade de trabalho em equipe. Está lá dentro do relatório, exatamente, das confirmações. Que são aquelas confirmações secas que você falou. Exatamente. E por fim, proatividade, desenvolvimento de ideias e sugestões para melhorar os resultados. Sim. Então, tem um certo grau de subjetividade, né, nesses critérios salariais. E você vê que subjetividade que não dá margem para a empresa explicar a subjetividade. Né? Exatamente. Porque se é assim, não tem ou não tem, você não consegue entrar nos detalhes. Né? Exatamente. Essa é a realidade. Como a gente pensa que as empresas precisam se preparar para este momento? Você já deu uma dica, né? Lá atrás. Constituam provas previamente, façam a lição de casa. Eu vou consolidar tudo que a gente falou aqui agora. Vamos lá, fechar. Ok? Dizendo o seguinte, antes disso, anonimização de dados é observar a Lei Geral de Proteção importante. de Dados. Imagina, eu tenho um homem, eu tenho uma mulher, como que eu garanto que eles são anônimos? Tá certo? Só mais não pode ser identificado, nem identificável. Que é o que a lei fala. Para agora sim concluir. Então, como nós entendemos que as empresas devem se preparar para promover da aderência à obrigação ao possível contencioso. Certo. Primeiro ponto, diagnosticar se ela de fato tem diferenças reais ou aparentes. Segundo, revisar as suas políticas à luz da legislação e verificar se ela tem ações objetivas voltadas às mulheres, mas também aos outros grupos de que tratam a lei. Etnias, idade, gerações, né? Promover os treinamentos ou planejar treinamentos, criar o seu plano de ação como se já fosse fiscalizado, porque potencialmente será. Tá certo. Trabalhar ali na conformidade da sua folha de pagamento e e-social, e quando eu falo conformidade ou compliance da folha de pagamento com o e-social, eu estou dizendo o seguinte: revisa a CBO, revisa as incidências
e as classificações dos eventos de folha de pagamento, porque é isso que está gerando massa salarial que pode resultar em eventuais diferenças. Depois, se preparar antecipadamente para os relatórios semestrais, o primeiro agora em fevereiro, depois de setembro. Né? Se preparar para um compliance legal e investigações. Sabe por quê? Lembra que lá atrás, logo no início, eu falei do programa Emprega Mais Mulheres? Lembro. E se eu tiver aqui um crescimento das denúncias por assédio? E esse assédio, inclusive, ele é justificado pela diferença salarial das mulheres. É verdade. Os canais de denúncia das empresas que o possuem devem sentir um impacto após a publicação dos relatórios, dizendo o seguinte: eu estou sendo assediada moralmente e com base nessa diferença salarial, além de outros critérios que eventualmente as mulheres podem usar. Bem lembrado essa situação, bem lembrado, muito bom. Por fim, eu quero dizer que a KPMG não atua em contencioso administrativo e judicial, né? Mas as empresas precisam se preparar para isso. Tá certo. Tirando a fase de defesa administrativa e judicial que nós não atuamos, eu fico à disposição de todos os associados. Queria começar aqui me despedir e te agradecer. Muito bom. Essa apresentação está disponível para os associados do Sindiprestem. Então, muito bom. Quem tiver interesse, entre em contato com o Sindiprestem para recebê-la. Vai ter o meu contato na apresentação também. Estou super disponível. Então, está aqui, disponível para todo mundo. Muito do nosso trabalho, Eduardo, é receber perguntas, é pensar sobre situações, muitas delas que a gente pode não ter resposta, mas que ajudam a engrandecer o nosso portfólio de situações e vai nos preparando para mais situações. Então, de novo agradecendo ao Sindiprestem, de novo agradecendo aos associados. Estou disponível para discutir situações particulares de cada um dos associados, obviamente com todo o critério de profissional, de análise para aquela empresa, discutindo os resultados e possíveis impactos com aquela empresa que nos procurar. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Olha, Marcos, eu acredito que todos aqui que estão nos assistindo e vão nos assistir, né, nesse vídeo, vão ficar extremamente satisfeitos, como eu fiquei com a tua apresentação. Você esclareceu as dúvidas, você foi no ponto, você foi objetivo, trouxe para todos nós aqui, principalmente para as empresas que estão enquadradas aqui na lei, informações preciosíssimas. Eu só posso agradecer a você e pela disponibilidade do seu tempo de você ter vindo aqui, para nos presentear aqui com essas informações mais do que preciosas. Eu tenho certeza que os associados do Sindiprestem vão ficar satisfeitos com essa apresentação que você trouxe. E falar da KPMG de você e de vocês, o nome por si só já diz aqui o que é a empresa e o que é o trabalho que vocês fazem, de absoluta seriedade e correção no mercado. Eu tenho certeza que os nossos associados aqui, aqueles que se interessarem, que quiserem estar contatando vocês, eu tenho certeza que todos vão ser muito bem atendidos por tudo que você colocou aqui, pela exposição brilhante que você fez aqui. Mais uma vez, então, eu agradeço aqui mais uma vez o Sindiprestem por estar nos convidando aqui para poder estar nessa reunião aqui, nesse Podprestem. Acredito eu que foi um dos mais ricos que nós fizemos aqui. Espero que vocês gostem, quem estiver nos assistindo, e eu vou fazer um outro convite para você já aqui em público. Eu entendo que esse tema é tão amplo, tão complexo, que talvez, não é, Guilherme, que eu estou falando com o pessoal aqui do estúdio, talvez seja interessante e necessário até a gente fazer um outro evento, talvez uma sequência de eventos, cuidando especificamente dessa lei. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo e pertinente para os nossos associados. Eu deixo esse convite aqui, já faço esse convite para você, voltar aqui aos estúdios. Mais uma vez, obrigado, Marcos, obrigado a todos aqui, a equipe e ao Sindiprestem por estar conosco aqui nessa manhã que nós tivemos aqui, muito importante. Muito obrigado. Obrigado, queria dizer que o convite já está aceito. Já fiz um convite aqui para você, nem sei se você pode, mas já convoquei você aqui. O convite já está aceito, além de ajudar as empresas a pensar os seus programas de equidade, a KPMG
também tem programas muito sérios para promover a equidade no nosso ambiente e poder compartilhar essas experiências com os nossos clientes, com os nossos potenciais clientes também, é algo sempre muito rico para a gente. Conte com E vocês, muito obrigado. E vocês viram que é muito mais legal trazer o administrador que o advogado, e que o administrador faz a conta e mostra o tamanho da conta. O advogado não. Obrigado mais uma vez, viu, Marcos, pela presença aqui. Obrigado. Obrigado a todos que estão nos vendo aqui. Obrigado.